que a palavra de Deus quer nos trazer essa noite é algo muito impactante nas nossas vidas. Hoje nós tivemos o batismo, foi uma bênção, amém, queridos? Quem esteve aqui conosco às 10 horas da manhã, depois da escola bíblica, foi uma bênção. O batismo, 4 pessoas, né, entregaram as suas vidas a Jesus, amém? Fizeram uma declaração pública, né, que amam ao Senhor, que aceitam o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, que tem agora uma nova vida, é uma nova criatura na presença de Deus, amém? Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. E o Senhor falou muito forte no meu coração durante esses dias e no momento de manhã sobre este processo, né, que é nascer de novo. Nascer de novo. Jesus, se você ler depois em casa com mais calma, você vê aqui que ele está instruindo a quem? A um mestre, Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, era um homem que conhecia o Torá, conhecia a lei como ninguém. Era um mestre, ele ensinava. Era um doutor da lei, conhecia minuciosamente a palavra de Deus. E no momento que ele começa a acompanhar Jesus, o ministério de Jesus, ele fica maravilhado com o que Jesus fazia, com as mensagens, com a autoridade que Jesus pregava a palavra de Deus, com ousadia, os sinais que Jesus operava, as curas, expulsava os demônios. E ele ficou admirado com o poder que estava sobre Jesus, com sinais e maravilhas que Jesus operava. E ele chegou até vir até Jesus e diz assim: ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Ele admitiu, não tem como operar esses sinais, essas maravilhas, se Deus não for com aquela pessoa. Ele acabou até revelando isso, admitindo que realmente Deus estava com Jesus. Só que ele faz a pergunta: como que eu faço, Senhor, para receber também essa bênção? E aqui Jesus fala a ele, o seu coração e aqueles que estavam à volta, que é necessário que venhamos a nascer de novo, porque quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E Jesus continua no verso número 5, olha o que Jesus diz: na verdade que digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e nascer do Espírito. Irmãos, quantas pessoas nós sabemos que se batiza, né? Faz esse ato de entrega a Deus, mas depois se afasta da presença de Deus, não permanece na presença de Deus, porque ele ainda não foi batizado com o quê? Com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, querido, que nos faz permanecer firmes na presença de Deus. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos constrange quando nós pecamos e erramos contra Deus, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos guia, amém? É o Espírito Santo. E aqui Nicodemos, ele fica entusiasmado, ele fica perplexo com os sinais que Jesus operou. Irmãos, o que nós vemos hoje em dia? A maioria das igrejas pregando um evangelho fácil, um evangelho que, se eu aceitar Jesus publicamente como o Senhor e Salvador da minha vida e proferir com a minha boca, e eu participar dos cultos,
e eu ser dizimista e ofertante, eu já estou salvo. E a pessoa, vive uma vida, querido, de engano. Porque como a palavra do Senhor nos disse no início, quando a pastora Neuza deu abertura no culto dessa noite, é preciso entregar o nosso coração a Jesus. Tem pessoas que se batizaram, mas tem pessoas ainda que não tiveram ainda um novo nascimento, não tiveram uma vida de conversão verdadeira. É por isso que antes do ministério de Jesus começar o seu ministério, quem que Deus envia à frente para poder abrir o caminho, para poder, endireitar ali as veredas? Deus envia João Batista. Como o livro que estamos lendo está sendo uma bênção, né, pastor? É um livro maravilhoso que estamos ministrando na escola bíblica, irmãos. João Batista, ele não passava a mão na cabeça do povo, não, né? Ele não passava a mão na cabeça do povo. Imagina se é o dia de hoje, se ele entra naquela porta ali, né? De repente ele sobe no púlpito aqui para pregar, imagina a reação. E ele chega para nós, me perdoa a expressão, mas fala para nós assim, todos nós, raça de víboras, né? Serpentes venenosas, o que será que nós faríamos? Será que nós permaneceríamos dentro da igreja? Ou será que nós levantaríamos da cadeira e iríamos embora, ofendidos? Porque hoje, querido, o homem, ele vem na igreja, mas ele quer ouvir aquilo que está no coração dele, o desejo do coração. Ele não quer ouvir o que a palavra de Deus diz. Ele não quer ouvir aquilo que o Senhor quer repreendê-lo. Hoje está sendo pregado um evangelho fácil. Irmãos, naquele tempo os fariseus estavam sempre na sinagoga pregando a palavra, e o povo ia na sinagoga. Eles guardavam o sábado, guardam até hoje, os judeus guardam o sábado. Eles eram dizimistas e ofertantes, amém? Eles iam nos cultos, estavam lá fiéis. E pior de tudo, eles achavam em seu coração, porque eram sangue e descendência de Abraão, que eles já tinham a salvação. Eles já achavam que eles eram salvos, porque eram da linhagem, da descendência de Abraão, da semente de Abraão. Até Deus enviar este homem, este profeta, que dizia a ele, raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está posto às raízes para cortar a árvore que não dá fruto, e a árvore que não dá fruto é lançada ao fogo. O que João Batista pregava sobre o arrependimento? Arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. E o que eu acho lindo na história de João Batista, eu saí um pouco da mensagem, mas você vai entender por que eu estou falando sobre João Batista. Irmãos, o interessante é que quando os fariseus chegavam para João, eles perguntavam a João, quem você é? Você é um profeta? João falava, não. Ah, você é Elias, então? Não. João falava, não, não sou. Eles tentavam interrogar João, tentando que João se vangloriasse. E o que João dizia? Eu sou a voz que clama no deserto. Muitas vezes que nós temos um deserto dentro da nossa própria casa, temos um deserto dentro de nós, um deserto dentro de nós, que só pode ser preenchido por Jesus, pela presença de Deus. Por isso que diz, sua voz que clama no deserto. O deserto começa aqui dentro, se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós não formos cheios da presença de Deus. Ontem eu estava conversando com a pastora, irmãos, quantas pessoas estão tirando a vida, quantas pessoas estão se suicidando. Esta semana, uma pessoa, a esposa de um dos donos da empresa que eu trabalho, se suicidou, se matou. Eu conheci muito, faz 16 anos que eu trabalhava na empresa, um marido muito bom,
um marido exemplar, carinhoso, amoroso com a esposa, com os filhos saudáveis, perfeitos, tinha boa condição financeira. Irmãos, vamos dizer assim, for falar de partes materiais, né, ou de amor para aquele homem, não pode dizer que faltava alguma coisa para a esposa. E ela já havia tendo alguns indícios de tentar se suicidar, a chegar ao ponto de ter que internar ela em particular, né, numa clínica particular, para tentar ver se conseguia controlar com medicamentos, porque ela já havia dado indícios que queria se suicidar. Mas o que aconteceu não adiantou nada. No próprio consultório particular, se suicidou, se matou. Por quê? Vazio dentro de si. Não é a riqueza, não é o dinheiro, não é o bem-estar, não é o marido, não é os filhos. Nada vai poder preencher esse vazio que há dentro de nós. Só pode ser preenchido por Jesus, pelo poder de Deus, pela presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá alegria, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos mantém de pé. É Jesus, é o Senhor. Quantas famílias nós conhecemos que são humildes, né? Que vivem numa casa humilde e são felizes. Às vezes a comida do dia é arroz e farinha, olha lá quando tem, mas são felizes. E pessoas que têm de tudo materialmente falando e não são felizes, porque falta a presença de Deus. E quantas pessoas, queridos, amados irmãos, ainda também estão dentro da igreja há muitos anos, há 10, 15, 20, quantos anos na presença de Deus, e ainda não foram transformados, ainda não se converteram ao Senhor, ainda não se arrependeram. A palavra diz que o Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele diz aqui, na palavra do Senhor, que daquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não tem como entrar, porque é o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia, que nos leva ao caminho da entrada para o reino. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, pode ter certeza que nós vamos cair no meio do caminho, nós vamos desviar no meio do caminho, nós não vamos permanecer no caminho, que é Jesus. Voltando em João, olha o que diz a palavra de Deus, no verso número 6, capítulo 3, verso número 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. É preciso nascer, querido. É preciso nascer de novo. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não é batizado. Irmãos, o que te impede de ser batizado? O que te impede? O batismo é um mandamento. Lá em Marcos 16, a palavra de Deus, ela diz, abre comigo em Marcos 16. Marcos 16, no capítulo de número 15, no verso número 15, verso 16, olha o que diz a palavra de Deus. E disse-lhes, isso é Jesus dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado. O que impede você ainda de ser batizado? Por que eu estou dizendo isto? Olha o que Jesus ele diz em João, volta comigo em João capítulo 3, eu quero decorrer aqui o restante dessa passagem. Olha que Jesus diz, o vento assopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito, o que acontece com ele? Ele ouve a voz do Espírito Santo. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Nós temos ouvido a voz do Espírito Santo. Nós ouvimos o vento. Ele é como um vento. Nós ouvimos o som do vento. Mas temos ouvido o som, temos ouvido a voz, temos ouvido o Espírito Santo de Deus. Atos 17, 24. Atos 17, 24, a palavra do Senhor diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Você é a geração de Deus? Nós somos geração de Deus, então nós temos que viver nele. Ele tem que existir dentro de nós, temos que viver por ele, querido. Nós temos que desejar a presença do Espírito Santo, nós temos que buscar ter intimidade com o Espírito Santo. Ontem eu falei algo para a pastora no término do culto. Vocês vão até achar engraçado o que eu vou falar. Estava sentado ali atrás, de repente Deus falou para o meu coração, Espírito Santo, olha para o chão. Eu olhei, estou vendo o quê? O piso. Olha, de novo, eu olhei. O que você vê? O Espírito Santo falando no meu coração. Irmãos, ontem a igreja, isso é uma coisa normal que acontece, mas ontem Deus quis falar comigo dessa forma, o Espírito Santo. Eu vi um monte de besouro, quem estava na igreja, besorrinho preto. O que acontecia? Eles iam até, eu acho que a lâmpada, caíam, eles ficam todos virados, né? De ponta cabeça, com as patinhas lá, se debatendo no chão, e eles não conseguem voltar, desvirar. O que aconteceu? Vários lugares aí onde eu olhava, tem vários que estavam mortos já, pisoteados, porque eles caem e ficam, e a gente anda na igreja, não está vendo, você pisa em cima, mata. O que o Espírito Santo falou em meu coração? Muitas pessoas nas igrejas, não estou falando só na nossa denominação, mas nas igrejas em geral, estão dessa forma. Vem para a casa de Deus buscar a luz. Quem que é a luz? É Cristo. Vem para a luz, mas não permanece na luz, e caem, e o inimigo vem e as pisoteia. O inimigo vem e tira as suas vidas. O inimigo vem e as ceifa, porque não permanecem na luz. Não permanecem na luz. Olha que João escreve, voltando lá no Evangelho de João, capítulo 3, no verso de número 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam
reprovadas. Irmãos, há muitas pessoas que estão morrendo, há muitas pessoas que estão fracas, há muitas pessoas que estão enfermas, doentes, sendo ceifadas, porque não permanece na luz, não permanece em Cristo, não busca o Espírito Santo, não se arrependem, continuam com os mesmos hábitos, com os mesmos pecados, falar mal do outro, falar mal, criticar. A crítica até um determinado momento é bom, em outro momento ele mata as pessoas. Hoje eu vi a pastora pregando sobre isso, sobre a crítica. Por que eles não vêm para a luz? Porque eles sabem que se vier para a luz, as suas obras vão ser reprovadas, eles vão ter que deixar de pecar, eles vão ter que deixar de errar, mas pecar é tão bom. Pecado é bom, não é? É bom pecar, se não fosse ruim, ninguém pecava. Pecado é muito bom aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus, porque o pecado tem consequências, e consequências terríveis. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Pessoas que não conhecem Jesus, que não têm uma vida com Jesus, estão sendo ceifadas, e muitos dentro das igrejas também estão sendo ceifados, porque vivem um evangelho de engano dentro de si mesmos, porque a palavra é pregada, a palavra é ensinada, e ai de nós se não pregarmos a palavra de Deus. Um dia o Senhor irá cobrar de nós. Às vezes até o Espírito Santo me põe no meu coração de fazer a mesma oração dos profetas: Senhor, a palavra foi pregada, o sangue dessa pessoa não está mais sobre a minha vida, porque a palavra é pregada. Amém, queridos? Nós temos que vir à igreja buscar a presença de Deus, sim, mas eu posso buscar a presença de Deus também aonde eu estiver, se o Espírito Santo estiver dentro de mim. Porque aonde estiver o Espírito Santo, ali há a presença do Pai, do Filho, da Trindade. Devemos ser obedientes à palavra de Deus, sim. Ser dizimistas e ofertantes, sim. Temos que obedecer à palavra, sim. Mas só vir na igreja, ouvir a palavra, levantar as mãos, adorar ao Senhor, ser dizimista e ofertante, isso não traz salvação. O que traz salvação é você ter uma vida de humildade na presença de Deus, um coração arrependido, um coração que toque o coração de Deus, assim como Davi. Davi pecou, Davi cometeu muitos pecados terríveis, pecados de morte. Mas qual era, eu digo assim, a vantagem de Davi? É que ele era um homem conforme o coração de Deus. Ele pecava, ele se arrependia, ele chorava na presença de Deus, e era um arrependimento sincero, um arrependimento profundo. Ele rasgava o coração na presença de Deus. Irmãos, eu dizer que creio em Jesus com os meus lábios, isso não me dá salvação, isso não me salva. O que vai me trazer salvação é eu viver uma vida debaixo do amor, da bondade, da graça dele, viver uma vida de santidade na presença de Deus. Viver uma vida de santidade, uma vida de consagração. Esse é o voto que nós fazemos quando nós passamos pelo batismo nas águas. Não diz que o batismo é por arrependimento dos pecados, que nós somos batizados e ali somos sepultados, né? Todo o pecado é sepultado ali, é sepultado o velho homem, e nós saímos das águas ali, emergimos das águas com uma nova criatura, agora um novo ser, um ser que vai viver debaixo da autoridade, do amor de Deus, da obediência de Deus. Mas muitas vezes isso não acontece. A pessoa, ele continua no mesmo erro, e o Espírito Santo fala com ele, e o Espírito Santo toca no seu coração, e o Espírito Santo constrange, e o Espírito Santo usa o pregador para falar, para instruir, para repreender, mas continua na mesma vida de pecado, no mesmo erro,
Muitas vezes, eu digo que a maioria, o motivo de a pessoa não se arrepender por causa do orgulho no seu coração. O orgulho. Ontem a palavra muito linda, maravilhosa, que Deus, o Espírito Santo trouxe através da Virley, sobre o perdão, receber o perdão e também liberar o perdão. Quantas pessoas ainda estão dentro da igreja, irmãos, com o coração duro, né? O coração orgulhoso, e não perdoa e não libera o perdão. Quantas pessoas? É por isso que nós advertimos no momento da ceia, que há muitos na igreja que estão doentes, há muitos nas igrejas que estão fracos, e há muitos nas igrejas que dormem. Sabe o que é dormir? Que morrem, porque tomam a ceia de qualquer forma, sem realmente se arrepender verdadeiramente. O que eu acho bonito sobre João Batista é quanto mais ele pregava e quanto mais ele repreendia, mais o povo procurava, porque sabia que Deus estava com ele, que o Espírito Santo estava com ele, que era Deus repreendendo o seu povo, porque Deus ama, o Pai repreende aquele que ama. O Pai repreende, querido, aquele que ama. No verso de número 15 aqui do capítulo 3 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz, eu quero ler desde do verso 14, amém? Jesus falando para Nicodemos, ele disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Amém? Não creu. Eu só posso demonstrar que eu creio em Jesus através das minhas ações, através das minhas atitudes, através da minha vida com Deus, através do meu testemunho de vida. Não é só dentro da igreja, mas é lá fora, é no meu trabalho, é na escola, é na faculdade, é onde quer que eu esteja. Ali eu sou um testemunho vivo da presença de Deus. Ali realmente eu mostro se eu sou filho ou se eu não sou filho de Deus. O que nós vemos hoje, a igreja está procurando, está sedenta, queridos, mas não por Deus, não pelo Espírito Santo. Hoje convida a igreja para orar e a igreja não vem orar. A tecnologia é uma bênção, mas as pessoas hoje não querem vir mais buscar a presença de Deus, não querem mais estar unidas para buscar a presença de Deus. O que Jesus ensina? Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Hoje não tem nem como ter mais 2 ou 3 reunidos, porque o Espírito Santo chama a igreja para orar, a igreja não quer mais orar, a igreja não quer mais estar na presença de Deus. Agora se aparece um pregador fulano de tal, não sei aonde, nossa, aí vamos para lá. Aquele é de Deus. Procuram homens, se referenciam em homens, mas não no Espírito Santo, não buscam a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode estar em qualquer lugar, se você ali buscar a presença de Deus. Não é o homem que vai te salvar, é o teu relacionamento com Deus, é a tua comunhão com Deus, é a tua vida de santidade na presença de Deus. Isso vai te trazer a salvação. O que nós vemos hoje é pessoas buscando bandas evangélicas ali famosas hoje, vamos lá. Só que essas pessoas que ministram muitas músicas hoje cobram dinheiros exorbitantes para poder ali cantar e adorar a Deus. É um show, mas não ministram verdadeiramente na presença de Deus. Há pastores hoje, ou ministros, tem pessoas, queridos, que se você chamar ele de pastor, ele te repreende. Não sou pastor, eu sou apóstolo, grande coisa.
João Batista era a voz que clama no deserto. Ele era um profeta, ele era um homem de Deus. E ele se proclamava: não, eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto. E hoje pessoas querem títulos. Eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou fulano, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou isso. Irmãos, isso para Deus não interessa. O que interessa é que a glória dele, que a glória da presença dele seja manifesta na igreja, que a igreja alcance a salvação através do poder do Espírito Santo, através do arrependimento dos seus pecados. É isso que Deus quer, o arrependimento da igreja. Deus quer que a igreja seja salva, não atrás de ídolos. Isso são ídolos. Antigamente o povo adorava o que? Pau, pedra, barro, imagem, ouro, prata. Hoje adora os homens, hoje adora ídolos. E infelizmente a igreja está indo por esse lado também. Amados, para encerrar, no verso 21, a palavra de Deus diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem é a luz? Só tem um, e é Jesus Cristo. Só tem um, e é Ele é a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? São feitas em Deus. Queridos, que venhamos realmente a nascer de novo, que venhamos a nos arrepender, que venhamos ter uma vida de consagração a Deus, uma vida de santidade, que venhamos estar atentos ao chamado de Deus para a igreja, e venhamos nos reunir e estar juntos, irmãos. Como a palavra do Senhor diz, os dias do Senhor estão próximos. Já houve peste e praga nesse mundo que pegou só uma parte da Europa e matou muita gente. Peste negra, gripe espanhola e outras pestes e pragas que sempre teve. Essa Covid foi a única peste que assolou o mundo inteiro. Não teve um lugar, sequer lugar no mundo que não foi assolada por essa peste, por essa doença, por essa praga. E isso não só causou mortes, como causou também instabilidade econômica em vários países. Pensa que é só o Brasil que está passando por dificuldades. Não, os países da Europa também, muitos outros países estão passando por dificuldades econômicas por causa da peste, dessa doença. É sinal que o Senhor está voltando, que o Senhor está reunindo a sua igreja para que venha se arrepender dos seus pecados, venha se converter dos seus maus caminhos e venha alcançar a salvação.